Olá! Era uma vez Amália, uma empregada recém-contratada para trabalhar no setor jurídico de uma grande empresa. Ao chegar no seu primeiro dia de trabalho, o chefe de Amália solicita que ela informe a um funcionário da empresa, que estava na iminência de ser demitido, quais as verbas rescisórias que ele teria direito de receber. Apavorada e sem saber o que responder, Amália telefona para você, seu melhor amigo ou amiga, e faz as seguintes indagações. O que são verbas rescisórias? E quais são as verbas rescisórias? E aí, você saberia responder para Amália? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é verbas rescisórias. Antes de iniciar o tema, importante esclarecer que esse vídeo fará uma análise sobre as verbas rescisórias para que o estudante tenha uma visão geral sobre o assunto. Cada verba e suas peculiaridades serão mais aprofundadas em vídeos futuros, que tratarão especificamente sobre cada uma delas. Então, vamos ao tema? Verbas rescisórias são compostas pelos direitos trabalhistas devido ao empregado quando ocorre o término do contrato de trabalho. Esses direitos vão variar conforme a modalidade de dissolução do pacto laboral. Por exemplo, quando o empregado pede demissão, ele terá direito a verbas rescisórias diferentes de quando ele é demitido sem justa causa. Ok? São consideradas verbas rescisórias o saldo de salário, o aviso prévio, as férias vencidas acrescidas de 1/3 constitucional, as férias proporcionais, também acrescidas de 1/3 constitucional, o 13º salário proporcional, a indenização de 40% dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e em caso de contrato por prazo determinado, a indenização por rescisão antecipada do contrato. Vamos analisar cada uma dessas verbas, a começar pelo saldo de salário. O saldo de salário corresponde ao salário dos dias trabalhados pelo empregado antes do término do contrato e que ainda não foram pagos, uma vez que o salário é sempre pago em relação ao mês vencido de trabalho. Explicando melhor, o sujeito trabalhou no mês de abril e foi demitido no dia 10 de maio. Como o mês de abril, que é o mês vencido, é pago até o 5º dia útil do mês de maio, o empregado já teria recebido o valor correspondente ao mês vencido, ou pelo menos deveria ter recebido. Na rescisão de contrato, seriam devidos os valores correspondentes aos dias de maio que foram trabalhados e não foram pagos, porque somente seriam pagos ao final do mês de maio. Esses 10 dias recebidos na rescisão contratual, correspondente aos 10 dias trabalhados no mês de maio, são considerados saldo de salário. O próximo item a ser analisado é o aviso prévio. Nas modalidades de dissolução do contrato de trabalho por iniciativa de uma das partes, empregado ou empregador, sem que a outra parte tenha praticado qualquer falta grave, ou seja, nos casos de pedido de demissão ou dispensa sem justa causa, a rescisão do contrato de trabalho deve ser comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Essa comunicação denomina-se aviso prévio. Se o contrato de trabalho se encerrar por iniciativa do empregador, que é o caso de demissão sem justa causa, ele deverá pagar ao empregado os dias trabalhados, que é chamado aviso prévio trabalhado, ou os dias correspondentes, caso não queira que o empregado trabalhe no período,
que é o chamado aviso prévio indenizado. Por outro lado, se a rescisão do contrato se der por iniciativa do empregado, que é o chamado pedido de demissão, o aviso prévio deverá ser trabalhado pelo empregado com o pagamento do salário correspondente a título de verbas rescisórias. Caso o empregado se recuse a cumprir o aviso prévio, o valor correspondente não apenas será pago ao empregador, como o legislador permite que o salário relativo ao aviso prévio seja descontado das verbas rescisórias que o empregado terá para receber, conforme diz o artigo 487, parágrafo 2º da CLT. Por fim, nos casos em que a rescisão do contrato de trabalho se dê por acordo entre as partes, empregado e empregador, o aviso prévio, se for indenizado, será devido pela metade, conforme dispõe o artigo 484, inciso 1, a linha A da CLT. Atenção! O aviso prévio constitui parte integrante das verbas rescisórias, salvo se comprovado que o empregado conseguiu um novo emprego. Entendido? Seguindo nossos estudos, vamos tratar agora das férias vencidas acrescidas do terço constitucional. As férias vencidas correspondem à remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, referente aos períodos de férias cujo direito o empregado tem adquirido, mas que não foram gozadas durante a vigência do contrato de trabalho. Explicando melhor, a cada 12 meses trabalhados, o empregado garante 30 dias de férias. Esses 12 meses trabalhados chama-se de período aquisitivo, ou seja, o período em que o empregado adquire o direito de gozar as férias. Mas quando ele poderá gozar de suas férias? Bem, ele poderá usufruir esse direito no período dos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Por exemplo, o sujeito trabalhou do dia 1º de janeiro de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2018, para adquirir o direito de usufruir suas férias. Este foi o período aquisitivo. Então, ele deverá usufruir deste direito no período que corresponde a 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, que é o período concessivo. Considerando que a regra é de 30 dias de férias, ele terá que iniciar suas férias o mais tardar na data de 2 de dezembro de 2019 para completar os 30 dias de férias até o final do período concessivo, que é 31 de dezembro de 2019. Mas quem decide, dentro do período concessivo, quando o empregado pode usufruir das férias? Essa decisão cabe exclusivamente ao empregador. Ele que tem o poder de definir em qual data, dentro do período concessivo, o empregado vai sair de férias. E qual o valor do pagamento das verbas referente às férias? O valor das férias simples corresponde ao valor do salário, acrescido de mais 1/3 sobre esse montante, conforme determina o artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Por isso, é chamado de terço constitucional, porque este acréscimo está previsto na Constituição Federal. Mas o que são férias em dobro? As férias em dobro ocorrem quando o empregador não concede o direito de usufruir férias ao empregado durante o período concessivo. Nesses casos, o pagamento dos valores correspondentes às férias deverá ser feito em dobro. No nosso exemplo acima, se o empregador não der férias ao empregado até 2 de dezembro de 2019, ele terá que pagar os valores em dobro. Entendido? Mas, além das férias vencidas, simples ou em dobro, há também as férias proporcionais, que correspondem à remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias,
também acrescidas do terço constitucional. Explicando melhor, período incompleto significa período inferior a 12 meses trabalhados. E justamente por não ter atingido o período aquisitivo, não são férias que o empregado usufrui. Ele apenas recebe os valores correspondentes ao período trabalhado. Por exemplo, se o sujeito trabalhou 7 meses na empresa, ele terá direito a receber férias proporcionais correspondente aos 7 meses trabalhados. Considerando a proporção de 1/12, ele terá direito a 7/12 de férias proporcionais e mais um terço constitucional. Da mesma forma, o sujeito que trabalhou 1 ano e 8 meses. Nesse caso, ele terá direito a férias vencidas, que são 12 meses trabalhados, e 8 meses de férias proporcionais na proporção 8/12. É importante esclarecer ao estudante que a explicação sobre os cálculos das verbas rescisórias será feita em vídeos futuros, portanto, não perca. O próximo item é o 13º salário proporcional. O 13º salário é uma gratificação de Natal concedida a todo trabalhador que atua formalmente no mercado de trabalho. O valor correspondente ao 13º salário corresponde a 1/12 da remuneração do empregado por mês de serviço no ano correspondente ou fração igual ou superior a 15 dias de trabalho. Desse modo, caso o sujeito tenha trabalhado 8 meses no ano de 2009, ele terá direito a 8/12 referente ao 13º salário proporcional. Outro exemplo interessante é o fato dele ter trabalhado 8 meses em 2019 e 4 meses em 2020. Dessa forma, ele terá direito a 8/12 em relação ao período de 2019, caso ele não tenha recebido ao final deste período, e 4/12 em relação ao período de 2020. Entendido? Seguindo nossa análise, vamos tratar agora da indenização de 40% dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Esse 40% corresponde à multa devida pelo empregador ao empregado quando ocorre a demissão sem justa causa ou quando ocorre a rescisão indireta. O valor, como o próprio nome indica, corresponde ao percentual de 40% dos valores de FGTS depositados na conta do trabalhador durante o período de vigência do contrato de trabalho. O FGTS será devido pela metade no caso de rescisão do contrato por acordo entre empregado e empregador, conforme o artigo 484-A, inciso 1, a linha B da CLT. Por fim, tem-se a indenização por rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado. Contrato por prazo determinado é aquele que já prevê o seu término. Por esta razão, espera-se que as partes, empregador e empregado, cumpram com o que foi acordado até que o contrato se encerre de forma natural, ou seja, pelo decurso do prazo. Quando isso não ocorre, surge na esfera trabalhista algumas consequências, quais sejam: quando a extinção antecipada ocorre por iniciativa do empregador, a demissão sem justa causa, ele deve pagar o valor equivalente aos salários correspondentes ao período faltante para o término do contrato pela metade. Quando a extinção antecipada se dá por iniciativa do empregado, ou seja, o pedido de demissão, ele deve arcar com os prejuízos sofridos pelo empregador em decorrência da rescisão antecipada. Atenção! O valor que o empregado tem que arcar não pode exceder aquele que ele teria direito caso a rescisão antecipada tivesse sido promovida pelo empregador, conforme diz o artigo 480 da CLT. Ok. Para finalizar, vamos tratar de 3 questões importantes a serem tratadas em relação às verbas rescisórias. A primeira
é que as verbas rescisórias devem ser pagas no prazo de 10 dias corridos, contados do término do contrato de trabalho, independentemente de o aviso prévio ser trabalhado ou indenizado, conforme o artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Segundo, que o empregado pode autorizar de forma irrevogável e irretratável o desconto nas verbas rescisórias devidas pelo empregador dos valores referentes a contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35%. Mas para que isso seja possível, é necessário que esse desconto esteja previsto nos contratos de empréstimo, ou de financiamento, ou de cartão de crédito, ou de arrendamento mercantil. Além disso, 5% do valor descontado deve ser destinado exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. É o que diz o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.172 de 2015. Por fim, em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias devido, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, na data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%, conforme o artigo 467 da CLT. Entendido? E então, você conseguiu responder as perguntas feitas no início do vídeo? Se você conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como dissemos, verbas rescisórias são compostas pelos direitos trabalhistas devido ao empregado quando ocorre o término do contrato de trabalho. São consideradas verbas rescisórias o saldo de salário, o aviso prévio, as férias vencidas acrescidas do terço constitucional, as férias proporcionais, também acrescidas do terço constitucional, o 13º salário proporcional, a indenização de 40% dos depósitos do FGTS e, em caso de contrato por prazo determinado, a indenização por rescisão antecipada do contrato. E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre verbas rescisórias. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida, com as bênçãos de Deus. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!